Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, segunda-feira, 9 de novembro, agora 15 horas e 54 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast é We're Only Just Begun. Nós apenas começamos, uma homenagem aí ao clássico aí do Carpenters, né? Essa dupla aí que fez muito sucesso. Aí me corrijam, anos 70, fazendo aí grandes clássicos aí que marcaram aquela época, né? Muito bem afinado aí a vocalista, né? Músicas muito bonitas e escolhemos então aí para título do nosso podcast essa pequena homenagem e colocamos ali a foto ali o basquete, aquela cena ali clássica ali da bola praticamente entrando, marcando aí uma cesta, exatamente assim que a gente vê. Estamos aí muito perto aí de marcar pontos, né? Só que no nosso caso, os pontos são todos em dólares, né? Em função aí do lucro que a gente tem com a valorização da Bitcoin, tá? Então a gente está vendo um cenário bastante favorável. Talvez no prazo imediato a gente ainda vai ter essa região de congestionamento. A gente está vendo aqui um topo nos 16K por enquanto. A gente está com uma dificuldade de passar ali. Nós estamos com muita realização de lucros, muita pressão vendedora quando a gente se aproxima dos 16K, mas isso já vem acontecendo ao longo de toda a nossa trajetória, tá? Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho então. A gente também quer mostrar para vocês por que a gente está com uma boa perspectiva aí para os próximos meses. Na realidade é doravante até que os ventos mudem de direção. Então vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Aí a gente entra então direto na Binance, Bitcoin em Tether, gráfico diário, tá? Então nós estamos aí com uma razoável distância aqui da média móvel. A gente sempre lembra que a média, apesar de ser móvel, né, ela tende a ficar no meio, então a gente poderia de repente compensar aqui essa área que tem entre o fundo dos candles e a curva da média móvel. Isso pode acontecer, mas a gente ainda está no momento altista, apesar de termos aqui então o MACD já em declive, né, em relação às últimas colunas. Nós estamos com volume bastante bom, apesar da predominância de candles de baixa, mas notem que o preço ele consegue se recuperar e chegar junto ao topo, tá? Então, olhando aqui no gráfico diário, a gente vê dificuldade de subir, uma possível visita aqui aos 14K5, aqui na pior das hipóteses. A gente vê, num caso um pouco mais severo, uma visita à média móvel sem ter uma informação de quando. Então, a gente pode claramente crescer. Alguém aqui talvez veria uma divergência entre os preços e o OBV, onde nós estamos batendo aqui de novo ao topo dos praticamente aqui da região, mas o OBV não vem confirmando. É possível enxergar isso assim em função desse candle aqui que a gente teve, que teve bem menos volume, mas foi um candle de alta e que está acompanhado aqui atualmente por um candle de pequeno corpo de baixo, mas com bastante volume, e os candles que antecederam, que tiveram também um volume bem maior e foram então candles de baixa, né, o suficiente para sinalizar então a redução do OBV, tá? Então poderia ser visto como uma divergência, a gente não vê necessariamente uma correlação, mas é mais um fato, depondo então quanto possibilidade de romper isso aqui. Por enquanto, nós não estamos duvidando, a gente apenas acha que não é a probabilidade dominante. A gente vê um congestionamento nessa região 14K5, 16K. Tá? É natural que essa região tenha uma extensão um pouco maior em função da elasticidade da movimentação que a gente teve aí nas últimas semanas. Tá? Quanto a isso, tranquilo. Então a gente não vê aqui grandes quedas à vista e a gente vê esses recuos como uma oportunidade altista, tá? Uma oportunidade de reentrada. Por quê? A gente rompeu aqui os máximos do MACD agora aqui no gráfico semanal, então a gente está acima dos máximos do MACD, ainda com uma inclinação positiva, então a tendência semanal segue sendo de alto, o volume vem aumentando, confirmando isso, e o OBV também. Então tá maravilhoso esse cenário. Nós não temos por que duvidar de uma continuidade, de uma movimentação de alta na semana, tá? Movimento bastante forte que deve continuar nos levando potencialmente, estamos dizendo isso agora, aos 20K.
potencialmente aos 20k. Isso não quer dizer que vai ser em linha reta, mas isso nos faz crer que chegaremos lá. Então, muita atenção agora, nós vamos mostrar por quê, tá? E aí a gente tem que procurar as causas, tá? Onde é que estão as causas? Primeiro, vamos voltar para o gráfico diário, tá? Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos um movimento bastante elástico aqui nos últimos dias na Bitcoin. Vamos dar uma olhada no SP500, que história ele nos conta, tá? O SP500, esse aqui não tem o volume, tá? Perdão. Aqui. O SP500 agora está fazendo esse movimento de alta, tá? Então, o que está acontecendo? A Bitcoin ela conseguiu antecipar essa movimentação, tá? O SP500 está olhando para cima, correndo para cima e indica que deve continuar nessa direção. Isso é bastante interessante, isso é bastante importante. Ele pode ter alguns recuos, claro que sim, porque nós estamos aí praticamente com 6, 7 dias já de alta, então ele pode ter algum recuo, sim, mas a tendência é ele continuar subindo, tá? Vamos dar uma olhada por que mais, tá? Então, aqui a gente está vendo o SP500 subindo, ele pode ter alguns contratempos, a gente acha que sim, nesse caso, uma visita à média móvel pode acontecer, não deve perder os 3K5 até a gente chegar lá. Agora a média está logo acima dos 3K4, mas no eventual recuo, ela já deve chegar aos 3K5. Então, dificilmente a gente fica abaixo dos 3K5 num recuo. Isso é extremamente altista, porque há pouco tempo atrás, 3K5 era o top high, all time top high, ou seja, topo histórico, tá? Então, recuar até ali não é uma queda, é um simples retorno dos preços para zerar ali os índices, ganhar mais momento altista, ganhar volume e continuar a sua trajetória, tá? Então, nós vemos aqui o SP500 catching up with Bitcoin, ou seja, compensando a alta que a Bitcoin começou e ele ainda não teve oportunidade. Mas de onde é que está vindo isso? Do Dixie. Vamos olhar o Dixie aqui no gráfico diário, tá? Nós estamos aqui, apesar de hoje o dia ser de alta, nós estamos aqui no fundo da movimentação do dólar index já há mais tempo, tá? Então esse aqui é exatamente o fundo, então é natural aqui que ele tenha esse processo de recuperação. Então onde é que ele pode ir? A gente está aqui com a média móvel já há mais dias abaixo do nosso canal, então provavelmente o nosso canal ficou para trás, tá? Até provado o contrário. Então dificilmente a gente passa dos 93,5, ou seja, dificilmente retoma os 94 e a gente está aqui 93. Então a gente deve subir até os 93, o que é natural, que é agora testar a média móvel diária como uma resistência. Vamos dar uma olhada no semanal. Por que eu considero o dólar index aqui como relevante e fonte do SP500, tá? É uma das fontes, tá? Porque isso aqui mostra a força ou fraqueza do dólar em relação a outras moedas. Isso aqui nos ajuda a ter uma ideia para onde o capital pode ir, tá? Aqui na semana, a gente está com uma leve inclinação de alta, vocês podem ver aqui, o MACD aqui ainda com uma inclinação positiva, mas nós estamos aqui totalmente aqui abaixo do canal, então a gente dificilmente rompe ele para cima. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o gráfico mensal com um intervalo de tempo bastante grande. Se a gente olhar aqui, a gente está numa tendência de alta, então a gente pode esperar uma visita ao topo, tá? Mas olha só que interessante, quando a gente volta aqui, desde o início que foi quando 86, a gente lembra aqui que no início dos anos 80, Paul Volcker colocou a taxa de juros nos Estados Unidos em 17%, se não me engano, tá? Uma alta elevadíssima para acabar com a inflação que foi montante nos anos 70. Para vocês terem uma ideia da inflação enorme que eles tiveram, em torno de 4%, eles começaram o congelamento. Então, essa inflação foi contida com uma elevação na taxa de juros. Dá para discutir um pouco se isso foi benéfico ou não, porque até então tinha uma lei que proibia a taxa de juros dos cartões de crédito ficar superior a 5%, ela caiu ali, etc e tal, e tá aí sem um cabresto até hoje, tá? Mas nós estamos aqui no fundo do dólar, estamos recuperando o fundo que a gente fez aqui. Onde é que foi esse fundo? Foi em 72, não um ano, 72%, né? 72 pontos, nós estamos em 92 pontos.
Então aqui nós estamos na região dos 72 pontos, tá? 69, 70, 71, 72, tá? Quando que isso aqui ocorreu? Em maio de 2008. O que aconteceu em maio de 2008, tá? Nós tivemos aqui a explosão aqui da crise imobiliária americana, tá? E nós tivemos aqui, evidentemente, um salto do dólar, ele foi para 87, mas ele caiu de novo, etc, tá? Então, e nós só encerramos a queda aqui, então, em 2011, tá? Então, o que aconteceu quando iniciou a recuperação, as políticas de quantitative easing, etc e tal, o dólar começou, então, a ter uma recuperação, tá? Interessante que quantitative easing preservou o dólar, mas foi mais ou menos esse mecanismo aqui que aconteceu, tá? Nós não estamos dizendo que um foi causa do outro, mas nós estamos dizendo quando eles ocorreram, tá? Praticamente juntos. Então, qual é aqui a nossa visão? Nós vemos aqui o dólar pode chegar a esse ponto aqui, tá? Nós podemos chegar aos 72 nesse processo que a gente está. Tá? A gente pode chegar aos 72, exatamente isso. Então, a gente tem um bom espaço para o dólar se desvalorizar. A desvalorização do dólar, que nesse curto espaço de tempo tem sido a principal força motriz da valorização do mercado de ações, ela pode se repetir. E o dólar se desvalorizando, os ativos precificados em dólar devem se valorizar bastante. E aí entra o ouro e aí entra a Bitcoin, tá? Existe um porém. Vamos dar uma olhada aqui nos Treasury Yields, porque esse aqui é o grande competidor. Aqui a gente está olhando mensal, mesma escala de tempo praticamente, do competidor desses ativos, que é Bitcoin e o ouro, tá? Então aqui a gente tem 86, está aqui no topo. Aqui a gente tem 86, os juros estão há praticamente 35 anos caindo, tá? É um bear market dos yields ou um bull market dos bonds, tá? Só que isso aí tá perto do fim, porque a gente aqui tá no zero. Aqui a gente tava, vamos dar uma olhada de onde a gente veio, para a gente ter uma ideia quanto é que era o juro dos Estados Unidos, 12%. A gente está aqui no canto esquerdo de 12% e aqui a gente está em 0,9%. Tá? Então, esse foi o processo dos juros nos Estados Unidos. Tá? Nós teríamos, então, a perspectiva de uma elevação dos juros em função da perda de valor do dólar, e isso aí seria dizimador para o ouro e para o Bitcoin. Porém, a gente tem por trás disso aqui um nascimento de uma nova forma de entender economia, que é equivocada, que aconteceu aqui talvez nos últimos 20 anos, que é a Modern Monetary Theory, que não é modern e nem é theory, tá? Não é moderna e nem é uma teoria, que é o que? Imprimir dinheiro não causa inflação, então imprime tudo e deu, tá? Esse processo deve garantir que os juros, os yields dos títulos de dívida americano não subam. Então, com o dólar em desvalorização e os juros grampeados num valor baixo, exatamente como aconteceu durante a Segunda Guerra, como conta a Lina Alden nos seus podcasts, onde ela é entrevistada, nós vemos o ouro e a Bitcoin indo para números inimaginavelmente grandes. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que o preço do ouro é determinado pelo London. Eu não me lembro agora o nome do acrônimo, né, da associação, mas é uma associação em Londres de alguns banqueiros que determina o preço do ouro. Assim simples, o ouro é tanto. Tá? E a Bitcoin, então, apesar de ser descentralizada, a sua negociação é centralizada. Tá? Quando tem a Binance, ou Binance, como queiram, negociando 10 bilhões por dia, ela está centralizando os preços, tá? Ela forma preço, tá? E isso, então, são impeditivos para que o livre mercado determine o preço, que seria, nesse caso, um valor astronomicamente grande, tá? E, consequência disso, a gente vai ter realizações de quando em quando, mas o controle centralizado não consegue impedir uma tendência de mercado. Então a tendência vai acontecer, o que nós vamos ter são ondas
contra a tendência. Então a gente vai ter avanço e recuo, e onde os avanços serão maiores, na nossa opinião. Então, resumindo, nós vemos com muito boa perspectiva a alta das commodities em função de uma trajetória de desvalorização do dólar que deve continuar acontecendo, em função de déficits crescentes e de um controle artificial da taxa de juros de 10 anos. Isso deve fazer com que o dólar perca valor, perca confiança, e isso atrai então o capital que está hoje alocado em ativos denominados em dólar, saiam de dólar, de títulos de dívida, e vão para esses ativos, então, petróleo, ouro, commodities agrícolas em geral, Bitcoin, etc. Tá bom? Então, não é uma sugestão muito forte, nós temos a convicção disso, mas cada um tem que fazer sua própria análise, tá? Mas essa é a nossa opinião. Então a gente vê uma perspectiva de valorização nos próximos anos acontecendo em cima da Bitcoin, e esse cenário está cada vez mais claro. A gente tinha algumas dúvidas de como é que isso aí podia acontecer, mas agora que a gente está rompendo os topos históricos, tanto do SP500 quanto no ouro, quanto na Bitcoin, e a gente não tem uma grande tendência aqui de reversão ou uma sinalização de reversão, talvez no curto prazo, mas não no longo prazo, a gente vê a continuidade desse movimento acontecendo e atraindo então mais capital. O ouro, enquanto os juros continuarem subindo, eles devem encostar no 1, ele deve ser castigado. Mas a hora que o controle de juros então começar a incidir, né, que é o Yield Curve Control, que é o controle da curva de juros, porque cada título com vencimento específico tem a sua taxa de juros, isso o Federal Reserve controla, comprando mais ou menos num ou no outro, para que a curva tenha a forma que ele quer, sei lá por quê. Isto deve, então, fazer com que o ouro retome a sua trajetória altista, então ele deve ser o terceiro a fazer o lag. Então a gente teve a Bitcoin disparando, deu uma parada, agora o SP500 está fazendo o seu movimento, e mais adiante, então, o ouro deve fazer a sua, deve esperar um pouquinho mais para isso. Mas se vocês forem olhar as outras commodities agrícolas, por exemplo, não as outras commodities, as commodities agrícolas, elas não estão paradas, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, sucesso, tchau.